Fala galera, professor André na área, e hoje nós vamos falar sobre os governos, os regimes totalitários. Primeiramente é importante nós falarmos a respeito do conceito de totalitarismo. O que seria totalitarismo? Basicamente é uma forma de governo que surgiu no continente europeu pós Primeira Guerra Mundial, no chamado período entre guerras, e tinha como principal característica a submissão total da população ao Estado. Tá? Então o Estado ele era total, que significa dizer que ele controlava economia, cultura, sociedade, todos os aspectos. As pessoas não podiam ter nenhum tipo de relação que não fosse por intermédio do Estado. E o totalitarismo ele vai surgir pós Primeira Guerra Mundial como alternativa. Não podemos esquecer que a ideia de democracia liberal ela estava em crise, principalmente no território europeu, porque após a Primeira Guerra Mundial muitos países se tornaram uma democracia liberal. Principalmente, vamos utilizar como exemplo a Alemanha. A Alemanha não tinha tradição nenhuma de democracia liberal. E o governo republicano que vai surgir pós Primeira Guerra Mundial não vai conseguir dar conta de tirar a Alemanha da crise. Inicialmente até conseguiu. Só que em 1929, a crise que os Estados Unidos vão passar com a quebra da Bolsa de Nova York vai fazer com que muitos dos investimentos que a Alemanha pegava dos Estados Unidos fossem interrompidos. E a Alemanha, consequentemente, vai sofrer um impacto muito grande. E os partidos políticos, principalmente os de extrema-direita e os de extrema-esquerda, no caso o Partido Nazista e o Partido Comunista, eles vão se aproveitar dessa fragilidade do modelo republicano para poder servir como alternativa. Tá? E a principal alternativa que vai ser adotada vai ser o totalitarismo implantado pelo regime nazista. Quando falamos de governos totalitários, não podemos esquecer que não foram poucos. Nós tivemos os mais conhecidos: na Alemanha, o Hitler; na Itália, o Mussolini; na Espanha, o General Franco; em Portugal, o Antônio Salazar. É importante também lembrar que no Brasil nós tivemos um governo totalitário com Getúlio Vargas, de 37 a 45, no Estado Novo. Começaremos com a Itália porque foi o primeiro governo fascista, né? Na verdade, Mussolini foi o primeiro a implantar essa forma de governo, o totalitarismo. Tá? E não é à toa que nós utilizamos a expressão fascismo para poder representar qualquer tipo de governo totalitário, porque o fascismo ele serviu de modelo para todos os outros, foi o primeiro a acontecer. E Mussolini, na verdade, ele sobe ao poder na Itália com o apoio de vários grupos, principalmente da burguesia. A burguesia estava extremamente preocupada com o desenvolvimento do comunismo. E a burguesia e o comunismo são completamente incompatíveis. E é claro que a burguesia ela vai apoiar Mussolini. Mussolini tem uma proposta completamente diferente. Ele, na verdade, defendia a exclusão dos comunistas da Itália. E a famosa Marcha sobre Roma vai pressionar o governo italiano e o Mussolini consegue chegar ao poder. Inicialmente de uma maneira, podemos colocar entre aspas, legalizada, e depois ele assume o poder de maneira definitiva. A Alemanha, na verdade, é o caso mais icônico do totalitarismo, principalmente por conta dos horrores que o regime fascista fez em relação à população judia. Mas como que vai surgir esse totalitarismo na Alemanha? O Hitler, como todos sabem, ele participou da Primeira Guerra Mundial, recebeu uma série de condecorações, e depois ele foi chamado para poder fazer parte de um grupo para investigar um partido novo. Tá? E quando ele vai investigar esse partido, na verdade ele se encanta com os ideais do partido, se filia a esse partido, e em pouco tempo ele já se torna presidente desse partido, que no futuro se transforma no Partido Nazista. Bom, Hitler, à frente desse partido, ele tenta dar um golpe de Estado, que foi fracassado, na verdade. Ele foi preso, condenado a cumprir 5 anos de prisão, porém ele só cumpriu 9 meses de prisão. E é na prisão em que o Hitler vai
escrever o famoso livro dele, Minha Luta, que ele desenvolve toda a teoria do nazismo. E ao sair da prisão, o Hitler percebe que, na verdade, ele tinha que conseguir chegar ao poder pelas vias legais. Então, o que ele faz? Ele começa a colocar os membros do partido nazista como deputados, porque a Alemanha vivia um governo parlamentar. Então, apesar do Hitler não ter sido eleito presidente da Alemanha, ele foi indicado como primeiro-ministro, e o poder executivo estava na mão do primeiro-ministro. Tá? E o Hitler, enquanto primeiro-ministro, aconteceu um incêndio no parlamento alemão, Reichstag. E o Hitler, muito engenhosamente, colocou a culpa desse incêndio nos comunistas e exigiu do parlamento plenos poderes para poder resolver o problema. O problema é que o parlamento deu esses plenos poderes ao Hitler. E o Hitler, na verdade, ele iniciou uma ditadura legalizada. E a partir daí é que ele realmente toma o poder, que ele se torna o Führer, que seria o guia, o líder, o grande líder da Alemanha nazista.